A presença que transformou a minha vida, o batismo no Espírito Santo, minhas experiências com Deus. E se você está sentindo um vazio no coração, esse vídeo é para você. Vem comigo. Bem-vindas, eu sou a Levilela, criadora do Curadas Antenadas, e você, mulher, é bem-vinda neste canal. Aqui nós falaremos muito sobre espiritualidade, sobre experiências com Deus, sobre o vazio da alma e como preenchê-lo, sobre dependência e independência emocional, sobre relações tóxicas e sobre como o verdadeiro amor de Deus e quando entra em nós, quando faz parte de nós, transforma a nossa vida. Eu vou falar sobre experiências transformadoras que eu tive com o Espírito Santo, sobre batismo nas línguas, sobre visões, sobre audições espirituais. Vem comigo se você quer aprender, se você quer se desenvolver e se você quer aumentar o seu nível de experiências com Deus. Vem? 1, 2, 3, testando. Agora sim, vamos começar esse vídeo com todo gás. Bora? Então vamos lá, vamos começar. Agora que a gente já fez todas as apresentações, vamos deixar de lado as enrolações, agora vamos começar. Como eu tive as experiências com Deus? O que eu precisei fazer para ter essas experiências com Deus? Será que eu era merecedora de verdade? Olha, a palavra de Deus diz muitas coisas sobre nós. Que nós somos cordeiras com Cristo, que nós somos sacerdócio real, nação santa, que nós viemos para mandar, para organizar, que nós temos livre-arbítrio. A palavra de Deus fala muitas coisas boas sobre nós. E quando nós entendemos quem somos, nós passamos a ter autoestima mais elevada, a acreditar na potência que Deus deu para nós e a entender o quanto de prosperidade está liberada já sobre as nossas vidas e que a gente não está usando tudo isso, né? Mas como tudo começou? Eu vim de uma família totalmente disfuncional. Quando eu nasci, minha mãe tinha apenas 14 anos. O meu pai era muito jovem também. E os meus pais, eles acabaram se separando por questões aí da vida. E eu e os meus irmãos, nós ficamos assim, de casa em casa por um tempo. Moramos um pouco com a minha avó, um pouco com meu pai. Depois voltamos a morar com a minha mãe. Então isso bagunçou muito o nosso emocional. E por consequência, como nós somos corpo, alma e espírito, o nosso espírito também ficou meio que sem saber qual a referência certa. Então eu fui em muitos lugares, lugares do espiritismo, lugares do cristianismo, eu fui em lugares onde cada um falava para mim que a experiência com Deus era de uma maneira. E por não ter a referência paterna e materna muito concreta ali na minha infância, embora meus pais hoje sejam, minha mãe diaconisa, meu pai é copastor, presbítero, meu pai, eles são muito assim, hoje eles são muito dentro do ministério, da palavra, do fazer, do servir a Deus. Mas nem sempre foi assim. Então o que eu aprendi enquanto pequena marcou muito a minha vida, principalmente minha vida espiritual, de crescer sem referência. E esse crescer sem referência trouxe para mim muitas dúvidas sobre minha identidade espiritual, minha real identidade, sobre o que é valor, sobre o quanto eu significo para Deus e para as pessoas, sobre minha autoestima, que foi baixa autoestima. Então isso influenciou muito. E quando eu fui estudar as psicologias humanas desde 1994, quando eu comecei a estudar sobre como a criança se desenvolve, aí eu entendi que a maioria dos nossos traumas se formam lá na infância, que a nossa personalidade se forma até os 5, 6, 7 anos e que tudo vem de lá para trazer o que eu mostro para os outros hoje de jeito de ser, de forma de funcionar, de emoções. Eu entendi, opa, peraí. Se Deus está falando que eu sou uma coisa e toda a vida e tudo que eu vivi até agora diz que eu sou outra, e eu acreditei que eu sou essa pessoa aí que não vale, que não pode, que não é capaz, tem coisa errada. Eu preciso começar a buscar de Deus o que Ele realmente diz que eu sou, mas com experiências de verdade. Porque no final das contas, eu ia na igreja, foi onde eu me converti, fiquei. Eu ia na igreja, eu via todo mundo falando em línguas, todo mundo sentindo a virtude, pulando e tal, e rodando, e eu não sentia nada daquilo. Então, peraí.
Se todo mundo dizia que eu não era capaz, que eu não podia, e na igreja eu estou me sentindo assim também, eu não posso nada do que eles estão fazendo, porque não acontece comigo, tem coisa errada aí, então Deus não me ama. Então eu não sou filha legítima como os outros são, então eu preciso conversar com Deus de uma maneira diferente. E assim eu fiz, porque eu entrei em um vazio, em uma questão assim de identitária, em uma crise de quem sou eu, não sei quem sou, foi muito forte. E aí foi aí que tudo começou a virada de chave na minha vida que eu vou te contar. Então vamos lá. O que eu fiz de verdade para ouvir a voz de Deus, para ter esse batismo no Espírito Santo? O que eu fiz? Como eu consegui isso? Foi fácil? Não foi fácil. Primeiro eu entendi que existem alguns mecanismos, algumas estratégias que você pode usar, que eu usei, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus e então começar a ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer de nós, entender qual é o nosso propósito e sair daquela crise existencial de alma e de espírito que muita gente, na verdade, que todo ser humano passa. Então, eu comecei a entender que eu precisava jejuar. Quando você quer ir para Paris, você sabe que andando você não consegue. Você vai ter que, dependendo do lugar do mundo, né? Eu tô no Brasil. Então, eu sei que tem um transporte, um meio, um mecanismo para que me ajude a chegar até lá. Eu preciso pegar ônibus, eu preciso pegar um avião, sobrevoar o oceano, eu preciso toda uma trajetória, um percurso para que eu chegue a Paris, certo? Com Deus é a mesma coisa. Tem um caminho para chegar até Ele. E qual foi o caminho que eu encontrei? Visto que eu já estava na igreja, já estava convertida, mas estava sentindo que eu entrava e saía da igreja do mesmo jeito. Comecei a jejuar. E eu entendo, como eu sou psicanalista também, eu entendo que quando a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa mudar alguns hábitos na nossa vida para que esses resultados diferentes cheguem. Porque se eu faço todo dia tudo igual, tudo igual, tudo igual, a vida vai ser sempre a mesma coisa, não é? E aí o que eu entendi? Que eu precisava começar a jejuar. E o jejum, ele é bíblico. O jejum de Esther, o jejum de Daniel, o jejum de Jesus, o jejum de Moisés. Eu comecei a pesquisar sobre esses jejuns, como se faz esses jejuns, e aí eu comecei a fazer esses jejuns. Só que aí foi a virada. Porque o jejum, ele não só te ajuda a emagrecer, como as dietas fazem. Ele te ajuda a emagrecer, ele vai cuidar do seu corpo, ele te ajuda a estabilizar os seus sentimentos, suas emoções, então ele vai cuidar também da sua alma, ele te ajuda a estabilizar o seu racional, que faz parte da sua alma, mas o jejum, além de corpo e alma tratados, ele trata o seu espírito, porque ele abre os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, para ouvir e enxergar as coisas dos céus de Deus. E foi isso que Deus fez na minha vida. Eu passei a parar de chamar Deus de Deus ou de Senhor e ter uma relação mais íntima com Deus, chamar Ele de Abba, de Pai. Quando você começa a chamar Deus de Pai, mas você não tem essa relação assim lá no seu interior do que é a paternidade de verdade, porque eu cresci mais longe do meu pai do que perto, então eu não tinha aquela referência de um homem que ia me proteger. Então para mim, homem, a imagem masculina, que é a imagem que a gente tem de Deus no começo, não era a imagem de protetora. Então quando eu comecei a chamar Deus de pai, no começo me parecia uma coisa assim muito distante. Pai, mas eu não sei o que é pai mesmo, sabe, no concreto. Hoje eu tenho uma relação com meu pai maravilhosa, mas quando eu era mais jovem não era assim. Fiquei muito tempo longe dele. Então, para chamar Deus de pai era muito difícil. Mas eu comecei a me forçar a fazer isso. Lembra que eu falei dos hábitos, pequenas mudanças? E a cada jejum que eu fazia, eu orava mais, eu lia mais a palavra, eu falava mais com o pai, com o nosso Abba, paizinho, papai. E aí o meu cérebro, por repetição disso, foi entendendo que Deus, que o Yahvé, que o El Shaddai, Todo-Poderoso, ele é o meu pai. Porque o cérebro de todo ser humano é assim, aprende por repetição. No entanto, que quando a gente fala, por exemplo, que
Deixa eu só tirar aqui, gente, que uma mentira dita muitas vezes, a repetição dessa mentira em nós, ela se configura no nosso cérebro como uma verdade. Então, uma verdade dita muitas vezes, ainda que você no seu interior não entenda, ela vai fazer você com o tempo entender que é verdade. Então, de tanto chamar Deus de pai, de aba, de paizinho, eu comecei a entender que eu tinha essa proteção, que eu era de verdade filha, herdeira, co-herdeira com Cristo. Isso me emociona. E aí o que eu preciso explicar direitinho para vocês é o seguinte, que na verdade foi o que fez vocês clicarem nesse vídeo. Como que Deus falou comigo? Como que Deus tirou as vendas, os tampões espirituais? Como que Deus falou comigo? Primeiro, que você tenha certeza de que se você não jejuar, se você não fizer isso aqui, ó, a leitura do GPS, Manual de Regra e Fé, se você não fizer a leitura da Bíblia, se você não conhecer a verdade não te libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. É bem isso. Então, como que eu tive as experiências com Deus? Como que mulheres cristãs podem ter essas experiências com Deus? Com Deus, vida cristã, fé cristã, presença de Deus. Tudo isso é o que eu quero que fique marcado aqui. Que foi o que marcou na minha vida através do jejum, principalmente. Quando eu comecei a jejuar, quando eu comecei a ler a palavra e quando eu comecei a parar de falar com Deus como só um Senhor, mas como meu Pai, eu comecei a ter as experiências de audição e de visão também. Certa vez, eu estava orando muito, numa crise existencial espiritual muito grande, porque eu queria entender por que Deus falava com todo mundo e as pessoas na igreja falavam em línguas e eu não. Eu já tive uma experiência com Deus, sabe? Eu tinha entre 17 e 19 anos, não lembro exatamente a idade certinha, mas eu tive uma experiência de arrebatamento com Deus, quando eu estava numa aflição muito grande, porque eu não conseguia pagar a minha faculdade, na época eu fazia a faculdade de serviço social, eu tive uma experiência muito forte com Deus de arrebatamento, eu senti que eu estava subindo com Jesus, eu senti que a minha língua estava enrolando, eu não sabia o que eu estava falando, mas depois disso, as coisas pararam, não aconteceu mais, e eu meio que me distanciei das coisas de Deus também, sabe? Eu fiz de tudo para que Deus se afastasse de mim também, por um grande período de tempo, mas aí, quando eu voltei a jejuar, agora, há pouco tempo atrás, que eu descobri o poder do jejum, Deus começou a falar comigo de novo. Só que aí eu comecei a ter experiências muito fortes do tipo, uma pessoa manifestar legiões na minha frente e eu ter que tomar alguma atitude para que aquilo mudasse. Até questão de expulsação, Deus começou a trabalhar em mim. Eu falei, meu Deus, como é que eu expulso isso? Né? Então Deus começou a me ensinar, a me dar estratégias, Deus começou a trazer pessoas para perto de mim que me ensinavam coisas, Diaconia Isabel, a missionária Adneuza, a Edilene, pessoas assim que foram me ensinando estratégias, ó, você tem que falar isso, ó, você tem que entender qual é a sua autoridade, qual a autoridade que Deus já te deu, que você tem na mão. Jesus disse e que daria para nós autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, que em nome de Jesus nós expulsaríamos, nós faríamos coisas grandes. E quando eu comecei a ler a palavra e aceitar a verdade de Deus sobre a minha vida, falei, opa, peraí, o bicho não vai se manifestar na minha frente, pegar no meu pescoço e mandar eu calar a boca, não, não é assim. E aí Deus começou a trabalhar em mim. Mas foi fácil enfrentar tudo isso? Meu Deus do céu, a gente quer viver na zona de conforto. A gente quer ficar ali onde não dói, onde não dá trabalho. Se você tá aqui até agora é porque você se interessou por esse tipo de assunto. Então já se inscreve. Vou deixar o link aqui do e-book desse livro aqui, ó, o livro digital desse aqui, Pílulas de Inteligência Emocional para Mulheres. Esse livro mudou minha vida porque foi o primeiro livro que Deus me ajudou a escrever. E o que eu escrevi nele? Eu não falei só sobre psicanalista cristã. Eu falei sobre coisas que Deus foi me ensinando.
sabe? Do tipo, se eu não jejuar, eu não abro as portas de visão e audição espiritual. Do tipo, se eu não ler a palavra, eu não entendo qual é a força, qual é o poder, qual é a identidade, qual é o propósito que o Senhor, que o Abba já colocou em mim. Então, eu vou deixar o link na descrição, se você tiver interesse, tá bom? Eu escrevi mais outros livros. Por quê? O que aconteceu? Qual foi a virada de chave na minha vida espiritual? Quando eu comecei a escrever e a colocar nas mídias sociais o quanto que Deus estava falando comigo, o que aconteceu? As pessoas começaram a me ver e entender que elas podiam aprender alguma coisa comigo. E eu recebi convites para escrever outros livros. Então eu fui escrevendo, ó, deixa eu ver qual que foi. A psicologia da rejeição, embora não seja psicóloga, eu estudo psicologia humana há 30 anos já. Além de ser psicanalista. Então, eu escrevi uma coautoria com médicos, psicanalistas e psicólogos. A psicologia da rejeição, não tô vendendo esses, tá? Eu escrevi sobre narcisistas, que é um transtorno de personalidade, que acaba afetando os relacionamentos e até a vida espiritual das pessoas. E eu escrevi também solidão e solitude. Eu escrevi sobre o lado que eu entendi do que é a solidão vivendo a solitude. O que é a solitude? É o escolher ficar só na sua melhor companhia. E aí, na minha solitude, entendendo que eu era uma boa companhia para mim, eu entendi que Deus me completava. A completude do ser humano é o Abba estando em nós. E, na verdade, nós somos a manifestação dele. Porque lá em Gênesis 1:26, fala que Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, eu sou semelhança de Deus e de Jesus. E eu entendi isso. E eu comecei a falar sobre isso e acreditar que eu posso, que eu sou capaz, que a prosperidade já está na minha mão e que a prosperidade não é só sobre dinheiro. Ela também é sobre espiritualidade. Eu comecei a falar sobre isso. E olha, Deus foi virando tanto a minha vida, tanto, que eu comecei a pesquisar também, ó, sobre esse livro aqui, que não é meu. Peraí, gente, secou a garganta, mas ainda falta uma parte das linguagens, tá? Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos? E eu pensei, por que alguém procuraria esse título num livro? Sentimento de rejeição, sentimento de culpa, sentimento de invalidação. Tudo isso faz parte do ser humano quando ele não tem uma estrutura psíquica bem formada, quando ele tem falhas na personalidade dele, que muitas vezes foram geradas lá na infância. E aí eu comecei a entender que eu precisava ajudar outras pessoas, não só sobre psicanálise. E aí eu rompi, eu tenho um canal Curadas e Antenadas, que eu falo mais sobre psicanálise. É também aqui no YouTube, se quiser depois vai lá, Curadas Antenadas. Mas eu entendi que eu precisava falar sobre espiritualidade. Porque quando eu trato as pessoas, quando eu só trato mulheres, tá? Hoje não trato mais individual, eu não abro mais agenda para tratar individual. Eu tenho um grupo chamado Liberte-se. Se você quiser participar também é gratuito. Escreve aqui no link, escreve aqui nos comentários eu quero. Eu vou te colocar nesse link. São 12 encontros que eu faço terapêuticos cristãos para mulheres. E eu levo recursos para elas entenderem qual é o tipo de personalidade, qual é o mindset, que é a mentalidade, qual é o temperamento, qual é a área da vida dela, de 12 áreas, que é a roda da vida, que tá mais fraca, que precisa trabalhar mais. E aí, com todo esse instrumental que ela vai fazer, eu vou fazendo ao longo dos 12 encontros, no final, ela vai ter um caderno de quem é ela. Sabendo quem é você, sabendo quem sou eu entendo a potência que o Senhor, nosso Deus, que o Pai colocou em nós. Então, digita eu quero, que você participa dos 12 encontros sem nenhum centavo você ter que pagar, tá bom? Mas vamos lá falar sobre as linguagens. Vamos lá. Eu perguntando para a diácona Isabel como é que ela sentia quando ela começava a falar aquelas linguagens, o que ela sentia, porque para mim parecia uma pergunta muito infantil até. Eu tinha vergonha de perguntar como é que o Espírito Santo fala, como é que a gente sente, o que a gente sente. Porque eu já tinha tido uma experiência há décadas atrás e não tinha acontecido mais, então eu achava que ele não ia voltar.
Mal sabia eu que ele já estava em mim. O Espírito Santo de Deus já estava em mim. Já era batizada, já tinha meu relacionamento, já estava fazendo jejuns e nada das linguagens. Até que ela falou assim para mim: vem de dentro, você vai sentir que vem de dentro e você vai sentir que é Deus, que é o Espírito Santo, que é o Pai. Falei, vem de dentro, não entendi nada. Mas eu continuei os jejuns e continuei a passar aquelas coisas que eu falei para vocês, né, de vir pessoas endemoniadas e eu não sabia o que fazer e eu tive que começar a criar as estratégias. E aí o que aconteceu? Num certo dia, eu tava um dia antes, estava no penúltimo dia do jejum de Daniel, que eu estava fazendo, que é o de 21 dias. Eu tava no banheiro, não, eu não tava no banheiro, eu tava eu tava na sala, assim, num muito conflito com Deus, porque eu queria entender por que todo mundo falava em línguas e eu não, e uma vez eu ouvi um pastor dizendo que só não falava em línguas quem não queria. Fiquei naquele conflito e eu confrontei o pai, falei, Senhor, pai, eu quero que o senhor fale comigo sobre linguagens. Mas eu não quero balá, balá, balá igual todo mundo. E eu não quero falar igual todo mundo. Eu não vou repetir. Olha só. Isso foi uma virada de chave tão grande, porque o Senhor me mostrou, eu com os olhos abertos, enxergando o espiritual. Foi uma visão espiritual. Um exército celestial subindo, marchando, um general na frente falando uma língua que eu nunca ouvi, e era mais ou menos assim, eu sei que o Espírito Santo falava para mim, repete, mas eu não entendia por que eu tinha que repetir, que eu não estava entendendo nada. E aí depois de tudo isso eu gravei no celular, porque eu queria guardar essa memória. Falava assim, Kamiya Manassoyati, Sokonoyoki se toma fé, que me amassoyoito. Mas era uma linguagem assim com fluência, com cadência. Eu não tô falando assim, né? Eu entendi que de Deus que era a língua dos anjos. E eu fiquei num conflito muito grande, porque eu queria que Deus falasse para mim o que era aquilo, o que significava aquilo. E aí Deus falou assim para mim: você não precisa entender todas as coisas espirituais. Você só precisa entender o que você tem maturidade agora para suportar, para receber e não sofrer. Então, o que Deus falou? Deus falou para mim o seguinte, que Kamiya Manassoyá, ele só me deu a interpretação de uma parte. E eu fiquei em paz depois. Kamiya Manassoyá, você não veio para sentar. Oi? Você não veio para sentar. Você também não veio para sentar. E aí eu entendi. Mas eu não vim para sentar e eu vou me levantar de que jeito? Porque a minha vida já estava toda conturbada, eu já estava divorciada, já tinha passado pela vergonha da traição, tinha falido já a minha loja, estava no meio da pandemia e eu estava com tanto conflito que eu falei assim, como é que eu vou me levantar para falar de Deus se a minha vida está toda bagunçada? Eu acredito que muitas vezes você também se perguntou isso. Deus disse para mim assim, o Pai, você não vai falar da sua vida, você vai se levantar para falar sobre o que eu estou fazendo, sobre os meus milagres, sobre o meu poder, sobre o meu amor e sobre a luz que ilumina qualquer treva. Falei, meu Deus, isso é muito profundo. Eu lembro que eu chorei demais. Como aqui agora eu estou me segurando porque eu não quero fazer uma live para chorar. Eu quero fazer uma live de gratidão mesmo. E aí, Deus veio falando mais e mais e mais, eu entendi que aquela era a língua dos anjos, então eu passei a buscar a língua em mim. Até que um certo dia, no 20º dia do jejum de Daniel, que é o penúltimo, eu me debrucei e eu me entendi, de repente, que eu estava com a cara no chão, e eu falava como um bebê, uma língua diferente que eu não entendia qual, e foi algo sobrenatural. E aquilo só foi aumentando, Deus foi dando diversidade de palavras e outras línguas que eu percebi que já não era mais a mesma língua. E a cada vez que o Senhor falava comigo, Ele me dava discernimento de coisas maiores. Ele me dava a certeza do poder que Ele colocou em mim para ajudar outras pessoas. Porque quando Deus dá um dom para você, quando Deus coloca coisas em você, quando Deus te levanta,
Não é para você se engrandecer, mas é para você ajudar outras pessoas. Você entende? Então, é isso que eu vim fazer hoje. Além de chorar, ajudar você a entender que Deus não vai falar com você se você tiver de qualquer jeito. Que Deus só vai falar com você se você começar a buscá-lo com intensidade, com esforço, com novos hábitos, para que venham respostas diferentes para essa sua vida que tá uma mesmice e você não aguenta mais. É isso. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal. Deus abençoe sua vida e vai lá no Curadas Antenadas.